bom dia, sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV. Um programa que está consigo de segunda a sexta-feira e que lhe traz até si o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que são feitos aqui exatamente e que nós gostamos imenso de trazer aqui para que você aí em casa passe uma manhã bastante agradável, informativa e bastante alegre. É verdade, é de manhã e é de manhã que se começa o dia. Queremos desejar um excelente dia e desde já queremos lhe dizer, olha, que estamos consigo. Se você estiver em qualquer parte do mundo, nós conseguimos chegar onde você está, porque através da Curiacos TV, da internet, nós chegamos literalmente a qualquer parte do mundo, onde quer que você esteja. Portanto, é sempre um prazer ter a sua companhia aí desse lado e também fazer parte, não é, da casa, não é? Estar aqui na nossa casa agora de manhã. E também, através do satélite Espaçat, nós também conseguimos estar em toda a Europa e também no norte de África e nas nossas operadoras nacionais, na NOS, na Novo, na Mel e na Vodafone, nós também temos o privilégio de poder chegar até a sua casa, até onde você está, para que você também tenha uma manhã bastante agradável. É isso que nós desejamos aqui, toda a equipa do Manhãs na TV. E, como sempre, nós trazemos projetos fantásticos e pessoas fantásticas que tocam o nosso coração e, com certeza, tocam o seu coração também aí em casa. E se tem um projeto e gostaria de vir aqui ao Manhãs na TV, nós temos todo o gosto em recebê-lo. É só falar connosco, por exemplo, através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso e-mail, manhãsnatv@curiacos-tv.com. E também, se todos os nossos programas estão sempre disponíveis, passado umas semanas, no YouTube, completos, para que você também possa partilhar, possa ver qualquer coisa que lhe faltou, ou mesmo para relembrar aquele programa que você gostou. E continuamos consigo aqui durante mais ou menos uma horinha, estamos consigo e hoje nós vamos ter um programa bastante interessante, vamos estar à conversa com o Sr. Rui Cunha da Quercos, é verdade. Vamos ter um programa bastante interessante também para si. Nas nossas redes sociais, você também pode nos seguir e, previamente ao programa, nós mostramos sempre quem vai ser os convidados que nós vamos ter nesse programa. Portanto, para você também poder saber, estar informado e poder saber e poder até dizer, olha, ao seu colega, ao seu amigo, ao seu familiar e dizer, olha, nós vamos ter, amanhã a TV vai ter a pessoa tal naquele dia, vai ter o convidado tal, temos que nos organizar, temos que estar juntos, temos que tomar um chazinho, tomar um pequeno almoço, assistirmos ao programa juntos. Olha, então é muito bom tê-lo aí desse lado e é sempre um prazer. Então, sem mais demoras, nós vamos passar então ao nosso povo, nossa gente. Estar a conversa com o Sr. Rui Cunha da Quercos. Bom dia, Sr. Rui. Bom dia. Bom dia. Obrigado por estar aqui. Com certeza. Muito obrigado. E qual é a Quercos já existe há quanto tempo? Já existe há 35 anos. E qual é o objetivo da O Quercos? objetivo da Quercus é trabalhar em prol da conservação da natureza e do ambiente, basicamente, a diversos níveis. Portanto, desde o nível da qualidade de vida urbana até às áreas protegidas, à biodiversidade. Neste momento agora colocam-se questões muito candentes que têm a ver com as alterações climáticas, por exemplo. Portanto, desenvolvemos projetos de âmbito nacional que vão de encontro a estes objetivos. Basicamente é isso. E o Sr. Rui faz parte da direção, não é? Sim, faço parte da Direção Nacional da Quercos, que é eleita 2 em 2 anos. Ok, e quais... a Quercos já existe já há alguns anos, conforme disse, não é? Exato. E abrange a nível nacional, não é? E faz várias coisas que são extremamente importantes para todos nós. Exato. A Quercos desenvolve projetos, muitos deles que são participados pela União Europeia, projetos esses que têm uma ação direta na sociedade portuguesa, tanto a nível institucional como a nível individual ou de cidadania. Portanto, são projetos de cidadania, basicamente, e neste momento estamos a desenvolver vários, entre eles o SOS Polinizadores, que tem a ver, ao fim e ao cabo, com a questão de que se coloca hoje em dia com a biodiversidade, mas a nível dos insetos polinizadores. Todos nós sabemos que os insetos polinizadores são extremamente importantes, inclusivamente para a própria agricultura, porque fazem a polinização que permite que haja frutificação. E acontece que, nos últimos anos, devido também há uma enorme carga de químicos que é injetada nos ecossistemas, o número de insetos tem vindo a diminuir.
e as abelhas não fogem à regra, não é? Depois temos outro problema. Estou a falar das abelhas porque as abelhas, digamos, é um inseto polinizador por excelência, não é? E que é extremamente útil para o homem na sua produção de Sim. mel, não é? Pronto. E nesse sentido, acontece que a abelha, neste momento, está a ter um problema gravíssimo, que é uma espécie exótica de vespa, que é a vespa asiática, que concorre com a abelha e que inclusivamente destrói as colmeias. E é uma questão muito grave que temos que resolver, não é? Uhum. E que nós temos ouvido vários casos, não é? Onde a Vespa asiática tem surgido, não é? E que tem feito. Exato, exato. O que acontece é que neste momento, e infelizmente, não temos propriamente instituições vocacionadas para esse tipo de trabalho, não é? Quer dizer, antigamente, há uns anos atrás, havia a Direção-Geral das Florestas que tinha como incumbência também fazer alguma intervenção no terreno e que seria, digamos, uma instituição adequada para esse fim. Acontece neste momento, houve alterações, houve uma extinção dessa Direção-Geral das Florestas, os serviços, infelizmente, de há uns anos para cá, têm vindo a ficar muito centralizados nas cidades, e isso é penalizador de uma ação direta no terreno, não é? Sim. Esse é um dos problemas principais que hoje em dia tem. Porque quando falou nas abelhas, lembro de uns desenhos animados que deu aqui e com A certeza abelha também. Maia, Não, um ou outro que deu aqui da abelha Maia, sim, também. também, A abelha Maia era espetacular. espetacular. Os miúdos adoram, não é? Sim, e ensinavam-nos coisas bastante Muito importantes. interessante, exatamente. Mas ainda há pouco tempo, que há uns tempos, viu-se um filme de desenhos animados das abelhas, em que as abelhas sentiam-se que eram maltratadas, não é? Em desenhos animados, claro, não é? Sentiam-se que eram maltratadas pelo homem, então elas se greve. Então elas não voavam, não faziam nada. E nesse bocadinho dos desenhos animados deu para perceber que elas deixaram de fazer o papel delas. Exato. E as flores começaram a morrer, deixou de haver produção, deixou de haver aquelas cores bonitas na cidade porque elas não levavam o pólen para os outros sítios, não é? Portanto, e agora quando me estava a falar isso, lembrando destes desenhos animados, porque para já eu gosto de ver desenhos animados, né? Eu também com os miúdos também gosto de ver, mas aquilo mostrou-nos bastante, não é? Que o papel das abelhas é muito importante. Exatamente, é importantíssimo, porque para já o mel é um produto natural com de extrema riqueza nutritiva, não é? E extremamente importante, por exemplo, quando estamos com uma constipação, é normal fazermos um chazinho com Sim, mel, com não mel, é? Pronto. exatamente. Portanto, o mel tem propriedades terapêuticas excelentes, não é? E depois, de facto, a abelha, ao fazer o seu trabalho, não é? Porque ela faz o trabalho também em prol da sua comunidade, não é? Exatamente. Ela vai buscar alimento para a comunidade que está na colmeia, não é? E ao fazer isso, ela está o pólen que está nas flores fica agarrado ao seu corpo. Sim. E ela transporta esse pólen para outras plantas que são fecundadas com esse pólen. Isso é extremamente importante, porque se não houvesse polinizadores, seria muito complicado haver uma distribuição da vegetação e um incremento da vegetação, fosse onde fosse, não é? Sim. Isso é extremamente importante. Portanto, é mesmo necessário tratarmos dessa questão das É, abelhas. exatamente. Portanto, não deixar as vespas asiáticas tomarem conta do terreno porque elas vão estragar, elas não ajudam, não é? Exato, elas não são de cá, como tal, Pois. não têm predadores, nem tampouco que as possam controlar, né, naturalmente, e depois também são muito agressivas, não é? Pois. E isso é muito complicado. Agora, o controle tem que ser feito pelo homem, não é? E eu aqui até apelava às pessoas sempre que vissem um vespeiro de vespa asiática que se consegue ver nas árvores, não é? Ela criou aqui o que nos é de uma bola, não é? Que avisasse as autoridades para que pudesse ser eliminado esse vespeiro, não é? Isso as pessoas são muito importantes aqui na colaboração que podem dar para esse problema. E que outras opções acha que são válidas para poder ajudar
a que, por exemplo, as abelhas, no caso da polinização, possa voltar outra vez ao Pois, ativo em grande, como se costuma dizer. exato. Uma das coisas será eventualmente permitir que a agricultura intensiva seja, como eu dizer, de certo modo, mais controlada. Porque o problema aqui na agricultura intensiva, que são áreas muito vastas, apenas com uma monocultura, não é? E que ainda por cima são sujeitas a enormes cargas de agroquímicos e como tal, nessas áreas geralmente até quase que não vemos vegetação para Sim. além da cultura, não é? De produção. Portanto, seria interessante que houvesse também uma preocupação da parte neste caso, por exemplo, do Ministério da Agricultura, etc., em apoiar o que nós chamamos de agricultura familiar e a policultura, basicamente. Portanto, aquela cultura mais de tipo tradicional que se fazia e, sobretudo, uma coisa que é extremamente importante para a biodiversidade, que é haver uma rotação dos cultivos, não é? Portanto, antigamente, um agricultor que tinha uma determinada área, dividia essa área em talhões e num estava de pousio, noutras tinha gado, noutra tinha a cultura, etc. Portanto, e havia essa rotação, não é? Que permitia que realmente o solo se enriquecesse, não é? Com matéria orgânica e sais minerais, e ao mesmo tempo permitia que houvesse sempre um talhão em que os insetos podiam de facto aproveitar para sobreviverem, não é? Por exemplo, o caso do pousio, não é? Dos campos floridos, que nós vemos, por exemplo, quando vamos ao Alentejo Sim. e nas beiras também, no país todo, de uma forma geral, vemos na primavera aqueles campos floridos cheios de flores de várias cores, não é? Essas variedíssimas cores também representam uma certa biodiversidade, não é? Neste caso, biodiversidade florística, mas que se vai refletir também noutra biodiversidade, que é o caso, por exemplo, da população de insetos. A população de insetos é extremamente importante porque eles estão muito na base da cadeia alimentar. Portanto, uma formiga, ou um coleóptero, quando por exemplo, serve de alimento, por exemplo, às aves, depois as aves podem servir de alimento a outros animais, como, por exemplo, alguns répteis ou mamíferos, e isso é a cadeia alimentar. Ora, se nós não temos a base da cadeia alimentar disponível, não é? Não vamos ter biodiversidade. Portanto, a montante não vai haver nada, porque não há alimento. Sim. Eu dou às vezes um exemplo, que o caso, por exemplo, da caça. A caça, há uns anos atrás, havia 250 mil caçadores. Isto depois, nos finais dos anos 70, eram imensos caçadores. Não é? Hoje em dia temos 10 vezes menos. Hoje temos entre 25 a 30 mil caçadores, os cálculos que se fazem, não é? Em relação às licenças de caça e tal. No entanto, há menos caça. Hoje em dia, temos 10 vezes menos caçadores e temos menos caça. Portanto, temos que refletir, sobretudo, aquelas relações que se fazem muito diretas, relações que podem parecer lógicas, mas que não são verdadeiras, que é, há muitos caçadores, não há caça, não é? Não, este caso não é esse. O caso aqui é completamente diferente. Portanto, há outros fatores envolvidos que fazem com que não haja caça. E um dos fatores é a perca da biodiversidade, sem dúvida nenhuma, e sobretudo tem muito a ver também com as práticas agrícolas, porque repare uma coisa, quando no Alentejo, quando se semeia um cereal, não é? Mesmo depois do cereal ser colhido, existe um enorme capacidade desse campo alimentar, por exemplo, as perdizes e outras aves, não é? Porque o trigo vai-se disseminando, há sempre trigo que fica por colher, não é? E isso é aproveitado pelos animais. Portanto, nós temos que perceber que para sobrevivermos como espécie, que não estamos sozinhos no mundo, não é? E porque, como tal,
temos que deixar alguma coisa também para as outras espécies, não é? Sim, e dar espaço também para que elas possam fazer aquilo que é suposto elas fazerem, não Aqueles é? fazer, exato. Porque repare-me, o homem tem desenvolvido muito a tecnologia e o conhecimento em várias áreas, mas as áreas que têm a ver com a ecologia, por exemplo, são áreas que ainda só agora começam a ser desbravadas, chamemos-lhe assim, e estudadas de uma forma mais, Intensiva, não é? mais massiva. E porquê? Porque, de facto, digamos que a rentabilidade, não é, do investimento na ecologia não se manifesta em termos económicos diretos. Manifesta-se em termos económicos diretos e, digamos, à la longue, como se costuma dizer, não é? Não, mas nunca de uma forma tão direta. E, como tal, nós precisamos, as sociedades humanas precisam de investir fortemente na compreensão dos fenómenos naturais e da natureza e da articulação complicada, porque não é fácil. Na natureza está tudo interligado e acontece que, de facto, o homem, a partir do momento em que passa a ser um urbano, maioritariamente urbano, uma espécie maioritariamente urbana, começa a perder as ligações à natureza e aos processos naturais. Isso é muito mau. Isso é muito mau. E também há outro projeto que vocês também têm, que é das alterações climáticas. Sim, isso estamos a trabalhar também com autarquias, no sentido de criar mecanismos que possam, de certa forma, contrariar e obstar às alterações climáticas. É assim, nós podemos estar todos muito preocupados porque as alterações climáticas são globais e envolvem, digamos, o mundo na sua totalidade e não podemos fazer nada aqui em Portugal contra as emissões, por exemplo, que são feitas na China, ou que são feitas nos Estados Unidos, que são os dos maiores poluidores, não é? Mas, de qualquer forma, eu acho que cada cidadão no seu país e cada grupo de cidadãos tem que procurar que o seu país tome as medidas necessárias para combate às alterações climáticas. E nós aqui em Portugal nós temos que fazer o nosso papel em relação ao nosso país. Exato. E não podemos pensar que ter aquela atitude de incapacidade de dizer não podemos fazer nada e como tal deixamos andar. Não pode ser. Temos que realmente fazer alguma coisa para isso. E é uma das formas para contrariarmos as alterações climáticas é não só diminuir as emissões de CO2, não é? Como todos nós sabemos que é uma das grandes preocupações por causa do efeito de estufa, mas há muitas outras coisas a fazer e que têm a ver direta ou indiretamente com as alterações climáticas. Uma das questões no nosso entender, basicamente, mais importantes é a questão da floresta, não é? A questão que é a atividade humana no território. Não é a atividade humana só. Porque é assim, as cidades são produtoras de CO2, não é? Mas é o território que vai contrariar, ao fim e ao cabo, as alterações climáticas, ou seja, aquilo que é feito no território pode contrariar as alterações climáticas de uma forma proativa. Ou seja, podemos neutralizar, de certa forma, algumas emissões de CO2 e podemos, sobretudo, criar condições ambientais para que o clima não seja tão afetado, para que não haja uma alteração tão grande. Acha que o facto de nós termos mais espaços verdes, porque agora as autarquias têm tido muita atenção nesse aspecto, criando mais espaços verdes, um bocadinho por todo o país, não é? Principalmente mais na zona do centro, não é? Exato. Acha que isso também ajuda para minimizar um pouquinho os efeitos das alterações climáticas? Claro que sim, claro que sim. Aliás, as cidades, hoje em dia, as questões do urbanismo colocam-se de uma forma totalmente diferente. Ou seja, nós ainda estamos em Portugal, numa fase, não digo atrasada, mas numa fase que está aquém daquilo que seriam as boas expectativas. Ou seja, nós ainda temos uma tendência para pôr as questões do desenvolvimento imediato à frente de questões estratégicas, não é? O que leva a que, por exemplo, a construção intensiva, não é? E desregrada, muitas vezes, sobreponha às questões da qualidade de vida ambiental, não é? Sim. Nas cidades, não é? Porque, repare-me,
nós, quando estamos a sobrecarregar com construção um determinado ambiente ou uma determinada zona de uma cidade, nós estamos a fazer com que as pessoas que vivem aí percam qualidade de vida. Sim, porque antigamente as crianças iam para a rua brincar. Neste momento Exato. não vão. Nem têm sítio. Porque não têm sítio. Exatamente. Não é? Exatamente. Nós íamos brincar ou para as traseiras da casa ou em frente, porque tinha um jardim, tinha qualquer sítio onde a gente podia ir. Exatamente. E neste momento não há. Nós temos que ter as crianças em casa ou então temos que nos deslocar para ir a um jardim que fica a não sei quantos quilómetros de casa ou mais longe para Exatamente. conseguir dar um pouquinho dessa natureza que eles precisam e que nós também precisamos, não é? Mas que as crianças também precisam, porque neste momento é aquilo que estava a dizer, portanto, a construção massiva, não é, que está a ser feita. Exato, porque repare, no caso, por exemplo, de Portugal, está a ser, neste momento, muito, como é dizer, muito procurado pelo investimento estrangeiro. Porquê? Porque é um país que tem um bom clima, Sim. é um país que tem algumas belezas naturais, tem um bom património, portanto, e é apetecível, portanto, para alguns investidores. Agora, nós temos que considerar que quem está nos serviços públicos e quem é responsável por aquilo que nós podemos considerar o urbanismo e, sobretudo, as questões do território, essas pessoas têm uma responsabilidade enorme e não podem estar a pensar com o espírito de há 20, 30, 50 anos atrás. Tem que se colocar mais à frente, não é? Sim. Ou Nem seja, pensar no imediato, nem tem que fazer um pensamento a longo prazo. Tem que ter uma visão estratégica, não é? Pronto. Isso é extremamente importante, quer dizer, porque de facto a maior parte dos institucionais, não é? Dos decisores, teve uma formação política ou político-cultural, chamemos-lhe assim, ideológica, etc., do modelo desenvolvimentista. Não é? De um desenvolvimento que achava que podíamos crescer infinitamente, não é? Então, eu cito muitas vezes um economista que foi Prémio Nobel, que eu agora não me recordo o nome, que dizia que quem pensa que é possível, no mundo finito, crescer infinitamente, ou é louco ou é economista. E eu achei piada porque ele era economista, precisamente, não é? Mas pronto, são estas questões que têm que ser colocadas hoje em dia, porque nós estamos numa fase, digamos, do desenvolvimento, ou um período histórico, chamemos-lhe assim, estamos num período histórico em que temos que equacionar uma série de coisas e reequacionar uma série de questões. E isto não vai ser fácil, não é? Nós temos que criar um novo paradigma, não é? E esse paradigma vai demorar digamos, a ser criado, e não só, vai trazer alguns problemas estruturais, não é? E nós temos que pensar como é que vamos resolver esses problemas no futuro, basicamente. Porque hoje em dia eu creio que existe uma maior preocupação com o ambiente, não é? E com as alterações climáticas, nomeadamente a camada jovem está muito virada para aí, portanto, eles já fazem uma série de coisas já com o pensamento de que será que isto vai prejudicar, será que isto... Eles já trazem outra mentalidade. Sim, eles trazem outra mentalidade, e é curioso agora que refere-me a essa questão, a Greta Thunberg, por exemplo, que é um fenómeno mediático, mas até reflete um pouco essa preocupação da juventude em relação às questões ambientais, porque repare-me, os jovens hoje em dia sentem que não têm condições de vida, como por exemplo a minha geração teve, não é? Por exemplo, eu faço às vezes essa comparação. Por exemplo, eu casei bastante cedo e tive possibilidade de ter uma casa, etc. Por aí fora. Hoje em dia, infelizmente, os jovens debatem-se com problemas muito complicados. E também de emprego, sobretudo segurança no emprego, etc. Por aí fora. E isso é claro que os põe um pouco digamos, em sobressalto, não é? E como tal, as questões ambientais também os afetam, também são muito sensíveis às questões ambientais, porque elas são o futuro, não é? Portanto, a resolução dos problemas ambientais é a garantia, ao fim e ao cabo, de futuro, não é? E isso é muito importante. E acha que isso
poderá também ajudar a resolver o facto de nós termos mais jovens envolvidos com estas questões, nomeadamente nas partes, nos locais onde eles podem tomar certas decisões. É necessário nós termos outro tipo de mentalidade, jovens com uma mentalidade diferente, que neste caso os jovens até têm, não é? Mas incutir um pouco dessa mentalidade, mesmo na parte das pessoas que têm o poder para decidir essas coisas a longo prazo. Sim, eu acho que é assim. Eu sempre achei que as sociedades, uma das grandes mais-valias que têm é o diálogo intergeracional, não é? Sim, Porque esse diálogo intergeracional é extremamente importante e tem-se vindo a perder um bocado, não é? Pronto. Antigamente, digamos, as famílias dialogavam mais entre si, sim, havia a família mais alargada também, que permitia que os avós também tivessem uma função muito importante na educação dos netos, por aí fora. E hoje em dia penso que a sociedade, nos últimos anos, ao ter uma determinada destruturação, não permite que exista esse contacto intergeracional. Porque, repare-me, os jovens têm essas preocupações, mas depois, por vezes, falta-lhes também, porque uma coisa fundamental que é a experiência de vida, não é? E sim, o conhecimento, não é? Que pode ser articulado com outras gerações que têm exato. essa experiência de vida, esse conhecimento, e isso é extremamente enriquecedor. Portanto, eu não vejo apenas a questão pelo lado apenas dos jovens como uma resolução do Uhum. problema do futuro, mas acho que tem que haver esta interligação entre jovens e experiência que é muito útil. E que quando nós falamos em alterações climáticas e em parte do ambiente que nós precisamos de tratar e de proteger, digamos assim, não é? Para nós que estamos cá agora e para os que vêm a seguir, não é? Que gestos práticos do dia a dia que nós podemos fazer, hum, a pessoa normal, prontos, que faz a sua vidinha normal, que gestos práticos é que nós podemos fazer para ajudar a minimizar um pouco esses efeitos e poder contribuir até para uma alteração boa? Olha, uma das coisas que me parece extremamente importante é a questão da reciclagem, não é? Porque a indústria extrativa causa grandes impactos ambientais, não é? E por outro lado também nós não temos a nível da terra todos os recursos, que eles são finitos, não é? Sim, E repare-me o que é, chegarmos ao ponto de termos que ir a todo o sítio para ir buscar o último ferro que possa existir, esburacamos o planeta completamente, não é? sim. Portanto, nós temos que ter esse cuidado. E a questão da mineração é uma questão pronto, que agora está na ordem do dia também, com as questões da exploração do lítio no norte do país, e que é também um caso paradigmático destas situações que tivemos a conversar até agora. Pronto. Mas a reciclagem é extremamente importante porque nós podemos, ao fim e ao cabo, se reciclarmos bem, estamos a diminuir, ao fim e ao cabo, a carga sobre a exploração dos recursos naturais. Isso é uma das coisas fundamentais. Depois, temos também o consumo. Não é? As questões do consumo. Nós habituámos, aliás, porque a sociedade contemporânea vai nesse sentido de aumentar o consumo, aumentar cada vez mais o consumo para que haja mais economia, não é? Pronto. O que acontece é que isso não é nada bom para o planeta, não é? Não é nada bom para o planeta. Portanto, nós temos que pensar em economizar em Sim, tudo, não é? Temos que economizar na energia, temos que economizar, inclusive na roupa que vestimos, sim. ela tem que ser durável, temos que ser também muito criteriosos na escolha dos produtos que usamos, não é? Qual é o impacto dos produtos que nós usamos no ambiente, é extremamente importante. Desde os produtos do dia a dia, por exemplo, dos detergentes, etc., os chamados produtos químicos do dia a dia, até por exemplo, até à roupa que vestimos, não é? Será que o que é que eu estou a vestir? É uma fibra natural? É artificial? Agora aqui coloca-se uma questão. É que, de facto, as fibras artificiais são muitíssimo mais baratas que as fibras naturais, não é?
mas também são derivados do petróleo, não é? Portanto, temos que equacionar estas coisas todas e eu acho que a ciência aqui vai ter um papel muito importante no futuro, sobretudo aquilo no contributo que pode trazer para aquilo que nós chamamos de economia verde, não é? E eu acho que Portugal aí pode desempenhar um papel também muito interessante, porque temos pessoas ligadas à ciência que estão muito atentas a estas questões. Precisam, de facto, precisam que haja investimento, não é? Sim. Na economia verde e, sobretudo, em novos processos que sejam menos impactantes, ao fim e ao cabo, para o meio ambiente. Basicamente isso. E para si que está aí em casa, você diz, então o que é que está aí a passar hoje no Manhãs na TV? Olha, estamos à conversa com o Sr. Rui Cunha da Quercus, estamos a aprender coisas fantásticas hoje, coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para melhorar o ambiente onde nós vivemos, para melhorar também ajudar a melhorar as próximas gerações que aí vêm, e portanto está a ser uma conversa muito interessante. Se só agora nos sintonizou, já perdeu alguma parte do programa, mas não se preocupe, no final do programa pode sempre voltar atrás na sua box e verificar, ou então também daqui a umas semanas estará disponível no YouTube para que você possa ver o programa por completo. E nós vamos então continuar a conversa. Sr. Rui, educar as crianças neste conceito já de serem responsáveis pelo meio ambiente é muito importante. Acha que é uma tarefa que estamos a conseguir fazer? É muito importante e eu acho que é uma tarefa que não estamos a conseguir fazer, infelizmente. Eu acho que a educação ambiental devia fazer parte dos programas escolares de uma forma mais proativa e mais incisiva, porque falam-se nos programas escolares, alguns problemas ambientais, etc. Mas não existe, digamos, enquanto disciplina, não é? A educação ambiental que devia existir. Acho que era fundamental a existência dessa disciplina. Estamos a fazer, nas escolas por vezes, nós notamos que geralmente as escolas têm alguns programas em relação a isso, nomeadamente das hortas, não é? Onde se pode fazer isso que também ajuda. Isso ajuda imenso. Aliás, há também uma disciplina que existe, não sei em que anos, que é o estudo do meio, não é? Que é extremamente importante, porque, aliás, há uma questão aqui que é muitíssimo importante, que eu não referi, que é a importância dos circuitos de distribuição que afetam e de que maneira as emissões de CO2. Portanto, o facto de termos produções de proximidade. O caso das hortas, como falou, por exemplo, é um caso típico, não é? Aliás, isso não é novo. O arquiteto Ribeiro Teles, já há uns 30 anos, falava nas hortas urbanas, não é? Na altura diziam que ele era lunático e não sei o quê e tal. E afinal de contas, vê-se, de facto, ele não era lunático, ele era perfeitamente consciente do que eventualmente vinha aí também, não é? Pronto. Mas acho que a questão das hortas é extremamente importante, porque é uma forma também das crianças perceberem como é que funciona o meio natural, não é? Perceberem o que é o solo, para que é que o solo serve, as formas, por exemplo, de controlar, neste caso até as pragas, sem utilização muitas vezes até de produtos químicos, não é? Porque, por exemplo, as pessoas pensam que é impossível controlar determinadas pragas que existem na agricultura sem produtos químicos. É perfeitamente possível. Eu, já há muitos anos, em 87, tive o ensejo de visitar um instituto do governo italiano, no Val do Pó, que foi extremamente interessante, porque já nessa altura, em 87, eles tinham a produção de insetos para a luta biológica. Ou seja, nessa altura, como a região ali estava muito afetada pelos agroquímicos e havia inclusivamente um impacto muito grande na saúde pública, eles começaram a estudar essa zona e viram que de facto o problema estava nas águas, profundas. Os agricultores, muitos deles usavam furos, não é? Pronto, e as águas estavam contaminadas e tinha problemas depois na saúde humana. E então, esse instituto era muito interessante, porque eles criavam, por exemplo, joaninhas, por exemplo, havia o
o pulgão, não é? Que é uma praga, por exemplo, da batata. Então, criavam joaninhas, libertavam as joaninhas, comiam o pulgão. Pronto, e o pulgão desaparecia. Portanto, era uma forma de se utilizar químicos de luta biológica para resolver o problema das pragas. Isso é perfeitamente possível e devia ser desenvolvido e, infelizmente, nos últimos anos não se tem pegado porque, digamos, é mais, como é dizer, mais fácil, não é? Chegar com pulverizador e pronto. Só quando se mata o pulgão está-se a matar não sei quantas espécies à volta, muitas delas úteis, não é? Sim. Pronto, e estamos a diminuir a biodiversidade, basicamente, portanto, e esses aspectos são muito importantes. Mas estamos a falar da questão da educação e das hortas, não é? Pronto. Sim. As hortas, de facto, é a tal aproximação e o conhecimento do mundo real, ao fim e ao cabo, não é? Porque nós nas cidades vivemos um bocadinho numa bolha, não é? Sim. E é uma forma deles saírem um pouco dessa bolha e chegarem à compreensão daquilo que são os processos naturais. Acho que é fundamental. Pá. E também levar as crianças, não é, a estarem mais em contacto com a natureza. Exatamente. Não é? Embora eu sei que os pais hoje em dia muitas vezes têm os horários e uns ritmos de vida muito corridos, não é? Mas se tivermos um pouquinho dessa atenção e colocarmos como uma das prioridades, não é? O facto também da criança poder ter o contacto com a natureza, Exatamente. perceber, não é? Eu lembro perfeitamente do meu pai ainda me levar-nos, por exemplo, ao domingo à tarde e nós íamos para as florestas, íamos cheirar o eucalipto, íamos ver as árvores, as flores, portanto, o meu pai fazia questão que a gente tivesse esse contacto e isso é importante, Muito não é? importante. Faz muita falta nós percebermos e deixarmos as crianças pôr a mão na terra, não é? Porque a gente tem sempre aquele receio, não pode sujar, não pode ir para o chão porque vai... Não, a criança tem que ter contacto, a gente depois lava a roupa e tudo fica bem, não é? Claro. Mas a criança precisa ter esse contacto, precisa de conhecer, precisa de estar em contacto com a natureza que faz parte dela também. Até para a estabilidade emocional, aliás, está provadíssimo, não só nas crianças, mas todos os seres humanos necessitam desse contacto com a natureza para ter alguma estabilidade emocional. Isso é curioso. Há muitos psicólogos e psiquiatras que recomendam, perante situações até de stress, etc., para ir passar um período no campo, por exemplo, não é? Esse aspecto é extremamente importante. E nós vimos agora até com a pandemia, houve muitas pessoas que tiveram, mas que tinham essa possibilidade, que foram confinar-se em zonas rurais. Sim. E, de facto, o turismo rural teve até um grande incremento nessa altura, não é? Pronto. Portanto, dá uma estabilidade emocional completamente diferente. E, sobretudo, as crianças libertam-se daquela situação que hoje em dia é muito vulgar, de estarem sempre agarradas a um instrumento Sim. eletrónico, não é? Ou telemóvel, ou um ecrã, não é? Além Isso é curioso, porque eu li agora um estudo que foi feito há pouco tempo, que a espécie humana tem nos últimos anos vindo a regredir na sua capacidade intelectual. É curioso, pela primeira vez, não é? Porque estamos mais parados, não é? E, sobretudo, o nosso cérebro acaba por ser mais reativo do que proativo. Ou seja, nós apenas consumimos, não é? E interagimos pouco e, sobretudo, dentro de um mundo virtual, não é? Muito circunscrito. Isso é muito mau. Pois. O relacionamento humano, por exemplo, perde-se muito, não é? O contacto humano. Para não falar já da epidemia que nós temos hoje em dia, não é? Sim. Também limita este contacto social, não é? Que é extremamente importante, não é? Mas esses aspectos do contacto humano e do relacionamento humano são extremamente importantes. Acha que o facto da pandemia que atravessámos, aquelas partes mais complicadas da pandemia, também serviu para ajudar um pouquinho a que não fizéssemos tantas alterações a nível do clima, a nível do ambiente? Sim, eu acho que sim, houve um decréscimo, mas depois, vamos lá ver. Eu acho que foi uma pausa para pensar, não é? Sim. Tivemos que parar. Ao parar, tivemos que pensar. Porquê? Porque a rotina é uma coisa terrível e acaba por não ser nada bom Sim. no que diz respeito a nós termos a nossa capacidade de pensar mais aguda, digamos. E nesse aspecto foi muito, muito importante. Agora,
O que eu não compreendo, no meu ponto de vista pessoal, não é? Porque é que as instituições, não é? Do Estado, da organização administrativa, não aproveitaram esta pausa precisamente para fazer algumas mudanças e andaram a procurar voltar ao anterior, não é? Voltar ao normal, era o que se dizia. Será que aquilo era normal, não é? Ou é um normal que causa tantos problemas que acaba por ser anormal? Portanto, e acho que é uma oportunidade que devia ter sido aproveitada. Por exemplo, a questão deste afluxo de automóveis, não é, que vêm da periferia para o interior da cidade, constante, não é? E agora parece que voltamos outra vez ao mesmo. Voltámos outra vez ao mesmo, mas podíamos ter aproveitado uma coisa que existiu já há muitos anos atrás, que eu me lembro perfeitamente, que era em determinados dias da semana só os carros com matrículas pares é que podiam, tirando aqueles que são de utilização obrigatória, por exemplo, o caso de certos serviços de assistência, distribuição, etc. Mas a pessoa que se desloca no seu veículo, não é, para o trabalho, não é, nós estamos a, vamos lá ver, um automóvel pesa entre 1 e 2 toneladas, vá lá. Nós, para deslocarmos 75 quilos ou 80 quilos, não é, estamos a deslocar 2 toneladas, não é? Portanto, a energia que é gasta para deslocar uma pessoa é incrível, não é? Portanto, estas questões, usar o mais possível os transportes públicos é uma das coisas que se devia também fazer publicidade. Por exemplo, lá fora eu lembro-me uma publicidade muito grande foi feita na Bélgica sobre a utilização dos transportes públicos, por exemplo. Isso fazia parte de campanhas massivas na televisão e resultou bastante bem. Portanto, não é só melhorar os transportes públicos, mas é também pôr as pessoas a andarem nos transportes públicos. Isso é fundamental. Porque muitas vezes nós também ouvimos dizer, não, porque os transportes públicos andam sempre muito cheios, é sempre uma grande confusão, em termos de horários, em termos de tudo. É uma questão, é uma questão da gente se adaptar, não é? Porque em todos os países onde as pessoas andam transportes públicos, os transportes públicos não andam vazios. Claro que não. Repare uma coisa, nós olhamos para o caso de Lisboa, mas, por exemplo, olhamos, por exemplo, para uma das maiores cidades europeias, para Londres. Imagino o que era se as pessoas todas que trabalham em Londres levassem o seu carro para Londres. Eles tiveram que acabar com isso, não é? Neste momento existe toda a zona do centro de Londres que não se pode circular, não é? Ou então paga-se uma multa enorme, ou uma taxa enorme para poder ir ao centro da cidade. Isso é uma das soluções. Por exemplo, a questão da utilização de meios complementares de transporte, como é o caso, por exemplo, que agora se vê muito, desde as trotinetes, às bicicletas. Pronto, no caso de zonas acidentadas como Lisboa, das 7 colinas, não é? Mas há bicicletas elétricas hoje em dia, até a preços já módicos. Portanto, esses aspectos todos da mobilidade têm que ser reequacionados de novo, não é? Porque as pessoas, infelizmente, ainda não se sentem, infelizmente, ainda não adquiriram a consciência e não se sentem mal por fazerem por ter este comportamento de diariamente, não é? Fazer um trajeto, não é? Um automóvel, indo sozinhas, inclusivamente, nem sequer procurando pessoas que possam, ao fim e ao cabo, partilhar o transporte. Portanto, e quando isso for importante, quando as pessoas se sentirem mal por terem esse tipo de comportamento, eu penso que a coisa irá mudar. Sim, porque andar de transportes públicos não é mau. Não é. Por exemplo, eu ando muito de transportes públicos. Neste caso, pronto, porque ficava realmente... era difícil vir de transportes públicos, tive de trazer o meu carro. Mas eu atestei um depósito no início da pandemia e só agora que voltei a enchê-lo. Portanto, eu durante 2 anos, praticamente, eu gastei um depósito de combustível. Porquê? Porque tenho uma bicicleta elétrica, pronto, e ando muito de comboio e faço muito trajeto. Agora, inclusive, pode-se levar a bicicleta no comboio, não é? Quando vou muitas vezes a Lisboa, levo a bicicleta no comboio e faço o trajeto em Lisboa de bicicleta. Faço isso regularmente, não é? Pronto. É uma questão das pessoas convencerem que podem
mudar um pouco a sua forma. E que essa forma vai ajudar. Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu não faz mal se for só eu a não fazer isto porque não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Porque Claro que todos nós faz. juntos fazemos uma diferença muito grande. Então, se cada um de nós puder fazer um bocadinho para melhorar, não é? Claro, Estamos a claro. contribuir para um Portugal melhor, neste caso estamos a falar de Portugal, não é? Para um ambiente melhor, não é? E também conseguirmos ensinar às gerações futuras que é um bom caminho para seguir, não é? Porque a gente tem que preservar o único planeta que nós temos, não é? Onde nós Exatamente, estamos. exatamente. E sobretudo nós aqui em Portugal, nós sempre tivemos uma facilidade enorme de ligação a outras culturas e ver o que os outros povos faziam, diziam, se comportavam, etc. Não podemos também ficar muito isolados aqui no nosso cantinho, sem olhar aquilo que está a ser feito em certos países do Norte da Europa, a estes níveis, não é? Então, é incrível o que certos países, inclusive até alguns países do leste, a Estónia e a Letónia, estão a fazer coisas incríveis em termos de mobilidade urbana, mas isso tem que haver também, do lado dos decisores políticos, alguma vontade de mudança. Sim. Porque se não houver essa vontade de mudança, ficaremos completamente para trás, não é? Sem dúvida nenhuma. Pois, e isso não pode acontecer. Não é? pode acontecer. Não pode acontecer porque nós somos um país muito bonito e gostamos de preservar a bela natureza que nós temos, não é? Exatamente. Que às vezes pode até haver países que não têm uma natureza tão bonita quanto a nossa, não é? Mas que nós podemos ajudar, não é? Podemos ajudar Claro. a manter e também a estarmos um bocadinho... Eu acho que quanto mais em contato com a natureza nós estivermos, mais saudáveis nós somos, não é? Exatamente. Porque a natureza faz-nos falta. Não é? Exatamente, claro. Por exemplo, a nível de. É curioso que nós devíamos aprender com os erros dos outros, não é? O que acontece, isso acontece até nas famílias, não é? Sim. Os jovens não aprendem com aquilo, com os ensinamentos dos mais velhos, porque pensam, são tretas e tal. E depois vão fazer as mesmas asneiras, mesmo sendo avisados que estão a fazer asneira. E depois, claro, acabam por sofrer as consequências. Portanto, nós acho que devíamos estar já num estágio de desenvolvimento diferente, enquanto a sociedade, não é? Para aprendermos com os erros dos outros. Eu acho que isso é extremamente importante, não é? Sim. E em termos agora, assim, deste ano de 2022, que projetos é que a Quercus tem que estejam a decorrer ou outros que vão querer iniciar neste ano de 2022? Olha, temos um que é Criar Bosques, que é um projeto também muito interessante, muito ligado às autarquias, que tem a ver, ao fim e ao cabo, com fazer espaços verdes e, sobretudo, espaços naturais, verdes, com vegetação autóctone. Esse projeto é muito interessante e a nossa ideia é ligarmos ao maior número possível de autarquias que queira abraçar este projeto e criar os seus próprios espaços naturais, porque há muitas cidades que não têm, por vezes, até parques de uma determinada dimensão, onde as pessoas possam, por exemplo, ir fazer jogging, possam, sei lá, fazer piqueniques, etc. Às vezes têm apenas um jardim, não é? Sim. Mas isso às vezes é curto, não é? E talvez fosse interessante as autarquias começarem a pensar em investir nisso, até adquirirem algum património rural, porque não é? Por exemplo, há casos, por exemplo, Lisboa tem uma quinta pedagógica, por exemplo, não é? Por que razão é não replicar isto noutras zonas do país, não é? Que era extremamente interessante para a educação infantil também, não é? E, portanto, esse criar bosques tem esta função, sobretudo plantando espécies autóctones e que são as certas para a biodiversidade que nós temos, porque nós temos que ver que os nossos bichinhos estão habituados a consumir determinado tipo de produtos naturais, não é? Determinadas plantas, não é? Pronto. E não é trazendo plantas de fora que eles estão habituados a comer, não comem pura e simplesmente, não é? Pronto, portanto, temos que ter uma vegetação autóctone, aquela que vem desde lá de trás, não é? De há milhões de anos e que foi produto de uma determinada evolução, não é? Que chegou aos nossos dias, e é esse tipo de espécies que nós queremos plantar neste projeto, a criação de bosques. Isso é muito bom. Então quer dizer que vamos poder ver mais bosques criados, não é? Penso que sim.
Penso que sim. Eu aqui punha, como se costuma dizer, passava a bola ou a batata quente, neste caso, para os autarcas. Porque acho que os autarcas têm uma enorme responsabilidade em relação ao futuro deste país. Porque são eles que estão mais diretamente ligados ao território e mais diretamente ligados às pessoas. E que outros projetos então é que a Quercus também vai realizar durante este ano? SOS Polinizadores é um caso e o projeto que temos agora também das alterações climáticas, também com as autarquias, para se criarem, digamos, se fazerem projetos que possam contrariar as alterações climáticas e que passa em muito também pela criação de florestas autóctones, por exemplo, e vegetação autóctone. E também tudo isso tem que ser feito com o envolvimento de todos. Claro que quem está nos órgãos decisivos e que tem que fazer as decisões tem um papel extremamente importante e tem que pensar, como o Sr. Rui estava a dizer, mais além, não é? No futuro, não no agora, não nos 2, 3 primeiros 4 anos, mas num futuro mais à frente. Tem que pensar nisso, mas também é algo que está nas nossas mãos, na mão de cada pessoa poder fazer, não é? Sem dúvida, porque repare-me, localmente temos, por exemplo, associações de moradores, por exemplo. O meu caso, por exemplo, existe uma associação de moradores num jardim que foi feito há pouco tempo e essa associação de moradores preocupa-se também com a questão do jardim, etc. Portanto, tem uma importância enorme estas pequenas associações locais, não é? E eu acho que é por aí que nós temos que ir. Através de iniciativas locais é que nós podemos mudar, seja o que for, não é? Que acho que isso é que é extremamente importante, são essas iniciativas locais. Começando pequenino, não é? Nós conseguimos chegar aos locais maiores para podermos fazer a diferença e mostrar que aquilo é importante para aquela comunidade. Exatamente. Não é? A nível de estrutura, de projeto, etc., as associações de nível nacional, como é o caso da Quercus, são extremamente importantes porque elas podem ser parceiros ativos, porque é assim, as associações ambientalistas criaram ao longo de muitos anos uma determinada cultura ambiental e conhecimentos técnico-científicos que são extremamente importantes e que por vezes, e quase sempre, por exemplo, as autarquias não têm, não é? E aqui é que se podia falar também nas chamadas parcerias público-privadas, não é? Digamos, partindo do princípio, nós somos uma associação de caráter público, mas constituído por pessoas, por privados. Isso é extremamente importante. Estas parcerias podem dar muito bons frutos e podem criar dinâmicas que de outra forma não existiriam. Não é? Portanto, eu aqui apelava aos autarcas deste país para começarem a trabalhar connosco e para fazermos coisas interessantes. Basicamente isso. Isso é muito bom. Sr. Rui, nós estamos nos 2 minutos finais do programa e se quiserem saber mais acerca da Quercus, os projetos que estão em andamento e como é que podem participar e tirar dúvidas, como é que o podem fazer? Podem ligar para a Quercus, é muito fácil, vão à internet, põem Quercus, não é? Automaticamente aparece um número de contacto, nós temos um número permanente de contacto, e as pessoas podem não só manifestar as suas opiniões, como também denunciar algumas questões ambientais que lhes pareçam que não estarem corretas, não é? Problemas ambientais, etc., que nós tentaremos encaminhar para quem direito, não é? Sobretudo para as instituições que no país estão encarregues de preservar para a qualidade ambiental. Por exemplo, o caso, por exemplo, do Departamento da GNR, da CEPNA, que é muito importante, não é? Que tem a missão, de facto, de controlar todos os aspectos que têm a ver com impactos ambientais, etc. Basicamente isso. Sr. Rui, muito obrigada, foi um prazer. Igualmente, foi um enorme prazer que também. venha cá novamente para falarmos um pouquinho mais sobre isso, porque são temas bastante interessantes e que nós precisamos mesmo de ter um mundo melhor, não é? Muito obrigado por essa oportunidade que nos deram, nós podermos também transmitir as nossas ideias à população em geral. Muito obrigado por tudo. Obrigada.
E é verdade, nós estamos mesmo nos segundos finais do nosso programa. Espero que tenha gostado. Foi um prazer ter a sua companhia aí desse lado. Aprendemos coisas espetaculares com o Sr. Rui Cunha da Quercos. E se por acaso você deseja, mas não teve a oportunidade de ver, já sabe, no nosso YouTube, daqui a umas semaninhas vai ter todo o programa. Contamos consigo no próximo programa. É sempre um prazer a sua companhia. Até lá.